está próxima. A volta do Senhor está próxima. Aqui em Mateus capítulo 24, o Senhor mostra para nós, de uma maneira bem clara, dois sinais da sua volta. A partir do versículo 6 até o versículo 14, fala assim: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então esses são os dois sinais que falam da volta do Senhor. Do versículo 6 até o versículo 12 fala com relação ao mundo. Com relação ao mundo, haverá muitos sinais, como está havendo hoje. Na verdade não é o fim, mas são sinais da volta do Senhor. Perseguição, terremotos, situações ocorrendo em vários países, mudanças de governo, tantas coisas. Isso são sinais da volta do Senhor que estão ocorrendo no mundo e vão ocorrer até a volta do Senhor, até aquele dia. Isso tudo, irmãos, que está acontecendo no mundo, por um lado, o inimigo pode usar como arma para nos intimidar, nos fazer voltar para nós mesmos, principalmente no que diz respeito à sobrevivência. Nós estamos andando sobre essa terra, nós temos a nossa vida humana, temos que cuidar da nossa vida humana. Por um lado, a nossa vida humana está ligado a um sistema, e nós vivemos, trabalhamos, estudamos, tudo isso está ligado a esse sistema. Mas o que o Senhor deseja é que nós não estejamos preocupados com o que está acontecendo. E muitas vezes o que está acontecendo no sistema, no mundo em si, reflete em cada um de nós. E aqui o Senhor nos encoraja que nós não precisamos ficar preocupados com isso. Falou aqui, mas não deve ser essa a nossa preocupação. E a partir do versículo 13 até o 14, diz respeito a nós que vivemos a vida da igreja. Não só nós que vivemos a vida da igreja, mas todos aqueles que creram no nome do Senhor, foram salvos, foram batizados, e também aqueles que crerão um dia no nome do Senhor pela pregação do Evangelho. Então esse sinal está relacionado a cada um de nós. E o Senhor, Ele não vai voltar para o mundo. Nós precisamos ficar claros disso, irmão. No início, na primeira vinda do Senhor, que será oculta, ninguém verá, mas os vencedores ascenderão aos céus. Na segunda vinda, todo mundo vai vir, todo mundo vai ver o Senhor. Mas a vinda do Senhor é especificamente para a igreja. Por isso que é um anseio no nosso meio hoje, por meio da palavra profética que tem chegado, a necessidade de Deus de formar, de ter um grupo de vencedores. Está vendo como que isso aí mostra a importância nossa hoje no viver da igreja?
A importância de cada um de nós que cremos um dia no Senhor, como aqueles que passarão por uma transformação, crescerão em vida e serão esses vencedores que trarão o Senhor de volta. Então o Senhor, Ele vai voltar para a igreja. Então por isso nós ficamos ficar claros, porque muitas vezes vem situações até nós murmuramos, ficamos tristes, ficamos chateados, às vezes somos tratados em alguma situação, ou às vezes chega uma enfermidade que não nos deixa sair de casa. Nós precisamos abrir o nosso coração, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Por isso que a palavra que nós temos recebido hoje é para que eu e você conheçamos profundamente o coração de Deus. Por isso que é importante nós abrirmos os nossos ouvidos, não somente isso, alargarmos o nosso coração para conhecermos de uma maneira profunda o coração de Deus. E quando nós conhecemos o coração de Deus, o que ocorre comigo e com você? Nós percebemos que Deus deseja que cada um de nós cresça em vida. Deus não nos quer que fiquemos numa condição de criança. Deus não quer isso de mim e de você. Com o amadurecimento da vida humana, a pessoa ela cresce, é ou não é? Ela não volta para trás, ela amadurece, o corpo todo amadurece. Então a sua vida humana também amadurece. Nós um dia cremos no Senhor, éramos como crianças. E o que chegava até nós? Por sermos ainda imaturos na palavra, por sermos ainda não compreendermos de uma maneira adequada, uma maneira clara a vontade do Senhor, então nós recebíamos a palavra como leite. Essa foi a primeira necessidade. Mas pelo tempo, com o passar do tempo e os tempos vão vindo, nós vamos permanecendo e ficando. E aí o que o Senhor faz comigo e com você? Ele muda a nossa dieta. E o que temos recebido hoje? Palavra pura, alimento sólido. Para que há necessidade desse alimento sólido? Para que nós possamos crescer em vida. Está vendo, irmãos? Uma noiva está sendo preparada, é ou não é? A igreja não é a noiva de Cristo? A igreja não é a noiva amada? E ela está sendo preparada para ser desposada pelo noivo. E nós não estamos hoje vivendo a vida da igreja? O que está ocorrendo conosco todos os dias? Uma transformação. Queira ou não, você e eu estamos sendo transformados. Se nós ainda não estamos nessa transformação, é porque nós ainda estamos muito no nosso velho homem, na nossa vida da alma. Ainda usamos muito a nossa vida da alma, não rasgamos o nosso coração, permitindo que o Senhor mostre a nossa condição. Isso é algo entre nós e Deus, não é entre nós e os irmãos, não é isso, é entre nós e o Senhor. Então nós precisamos alargar o nosso coração e pedir para que o Senhor mostre para nós tudo que está no coração dele. Então nós precisamos ter esse coração, irmãos. E se nós ganhamos de uma maneira clara esse desejo, esse anseio do Senhor voltar, o que nós vamos fazer vivendo a vida da igreja? Nós vamos apressar a sua volta. Assim como Paulo, quando ele estava lá em Atos, a partir do capítulo 7 ali, quando ele recebe aquela pregação do evangelho de Estevão, e o Senhor, ele vai para a cidade de Damasco, e ali no meio do caminho, o Senhor aparece para ele. Ele não entendeu nada, mas depois daquela experiência com Ananias, que ele foi ali batizado, ele ficou desesperado. O que ele quis fazer imediatamente? Falar de Jesus. É o que estava dentro dele, está vendo?
O que estava dentro de Paulo era uma revelação que ele nunca havia recebido. E essa revelação está em nós. E o que deve arder em nós? O que deve arder em cada um de nós? Pregar o Evangelho, ser transformado. Nós precisamos ter esse anseio de sermos transformados. Porque Deus, Ele deposita em nós todo o seu desejo, irmão. Ele anseia voltar. O Senhor anseia voltar, mas vai depender de nós. Vai depender de, no nosso meio, o Senhor levantar um grupo de vencedores para trazer ele de volta. Ele só vai voltar quando esse grupo de vencedores estiver pronto. E nós precisamos estar incluídos nesse grupo de vencedores. É ou não é? Ou nós vamos ficar de fora? Então, para isso, nós precisamos nos envolver com o Senhor, está vendo? Eu e você precisamos ficar cientes do que Deus deseja, do que Ele deseja para mim, no viver da igreja. Precisamos ter ciência disso. Por que nós reunimos? Por que nós invocamos o nome do Senhor? Por que nós somos abençoados, somos guardados? Por que nós reunimos junto com os irmãos, vamos para as conferências? Tudo isso é com essa finalidade, produzir um grupo de vencedores, e nós precisamos estar no meio desse grupo. Não podemos abrir mão. Você não pode abrir mão de não querer, não quero. O Senhor quer que você esteja no meio desse grupo. Ele está investindo tudo em nós. Tudo que está no coração dele, Ele está investindo em nós por meio da palavra. Mas aí eu posso voltar e falar, mas eu sou limitado. Tudo bem, nós podemos falar que somos limitados, mas Deus, Ele não vem como um trator de uma vez. Ele vem dia após dia, lentamente, edificando. A casa bem estruturada, ela não é feita da noite para o dia. Leva-se um tempo para colocar bem a estrutura, os tijolos, para que ela possa resistir às intempéries. Está vendo? Vem o vento, balança de um lado, balança de outro, e ela ainda está de pé, ué. Nós precisamos ter esse coração. Nós precisamos abrir o nosso coração e pedir ao Senhor que trabalhe mais o seu desejo em nós. E não somente isso, vivendo a vida da igreja, ter esse coração de esperar a volta do Senhor e apressar. Mesmo que você e eu nos achemos ainda tão difíceis, ainda pensemos em nós mesmos que não seremos vencedores, mas Deus, Ele deseja que sejamos vencedores. Então eu preciso crer, eu preciso deixar as coisas para trás. O ontem ficou para trás. Se ontem eu não venci nada, eu fui um derrotado, eu preciso esquecer do ontem. Está vendo? Não é ficar baseado nas minhas derrotas, nem nas minhas vitórias, é avançar para Cristo. O princípio do viver da igreja é esse. O princípio das palavras que temos recebido é esse. Não ficar preocupado com o que aconteceu ontem, mas é o que nós vivemos hoje. Estamos avançando. Dia a dia é um avanço na nossa vida. E quando nós temos esse coração, nós nos preocupamos com o nosso dia a dia. O que fazer? O que nós podemos fazer? Se eu não vou sair para pregar o Evangelho, eu posso orar pelos irmãos. Mas se eu vou sair para pregar o Evangelho, eu vou distribuir um folheto. Está vendo? Isso tudo é o que? Cooperando para a volta do Senhor. Não somente cooperando, esperando e apressando. Aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12. Fala assim: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e elementos abrasados se derreterão. Então nós estamos o quê? Eu e você hoje estamos esperando e apressando a vinda do dia do Senhor.
Aleluia! O cavalo branco já saiu. O cavalo branco já saiu. Quando o Senhor se tornou um homem, foi crucificado, se tornou o Espírito que dá vida. Lá no início, logo quando ele andou sobre a terra, o cavalo branco já saiu. E um dia, esse cavalo branco vai cruzar a linha de chegada. E quando esse cavalo branco cruzar a linha de chegada, não vai ter mais tempo para nada. Então, antes que ele cruze essa linha, nós que vivemos a vida da igreja hoje, precisamos fazer alguma coisa. Abrir o nosso coração e permitir que Deus nos use nessa era. É ou não é? Porque quando esse cavalo cruzar essa linha, o Senhor está voltando, não tem mais jeito para nada. Não tem mais tempo para nada. Não tem mais tempo para reclamar. Então, se eu reclamo, eu preciso reclamar hoje. Se eu tenho alguma situação, eu preciso tratar hoje. Tudo é hoje. Tudo é o tempo do dia. Isso é muito sério, isso. Tudo é o tempo do levantar. Quando nós deitamos, o tempo passou. Então esse é o tempo para nós. É o tempo do dia. É a corrida do dia. Todo dia é uma corrida para mim e para você. Nós estamos junto com esse cavalo branco correndo. O cavalo branco saiu para vencer. E saiu vencendo, pregando o Evangelho. E nós estamos correndo junto com ele. O que nós precisamos fazer? Pregar o Evangelho. Para quê? Cumprir a nossa carreira. Nós precisamos cumprir junto com ele a nossa carreira. Então todos nós precisamos ter esse coração hoje. Estarmos cooperando. O Senhor ainda espera que eu e você tenhamos esse coração. Não ficar olhando para a nossa condição, a nossa situação. Não vamos olhar para nós, vamos olhar para Cristo. O princípio de tudo é olhar para Jesus. O negócio é Jesus. O negócio é Jesus, irmão. É o Novo Testamento, a Nova Aliança. Precisamos focar Jesus. Tudo é para nós. Então nós precisamos olhar para Ele. Se você e eu olhamos para Ele, nós vamos vencer. Não vamos olhar para nós, não vamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, não olhar para trás, nós vamos olhar para Jesus. Jesus é o princípio de tudo para nós. E Ele quer voltar. Ele quer voltar, está nos chamando, nos encorajando para permanecer na vida da igreja, permanecer servindo, reunindo, lendo a palavra, lendo os livros, pregando o Evangelho, como um testemunho. Tudo isso é como um testemunho. É o que Paulo dava para todos os irmãos. Eu e você somos um testemunho para os demais. É sério isso? Paulo, no viver dele, no seu viver de um irmão que não só pregava o Evangelho, mas cuidava das igrejas, ele jamais se preocupava em apontar erro de ninguém, em falar desse ou daquele, mas o que ele queria que o Senhor permitisse que ele fizesse através dele, como um testemunho de alguém que cooperava com a volta do Senhor. Então ele, o que ele fazia? Em todas as cidades que ele ia, ele pregava o Evangelho e envolvia os irmãos na pregação do Evangelho, envolvia as igrejas. As igrejas estavam com dificuldade, com problema? Estavam. Mas quando ele chegava ali no meio dos irmãos, o que ele fazia? Ele tinha a preocupação de envolver os irmãos com a presente verdade, que era Jesus. É o que nós temos recebido hoje do apóstolo. Qual que é a preocupação? O que está no coração dos irmãos? É que todas as igrejas estejam andando e vivendo a presente verdade, por meio da palavra. Se nós fizermos isso de uma maneira adequada, estivermos andando numa condição adequada, eu e você vamos cruzar a linha como vencedores. Aí o Senhor vai se alegrar de nós. Então há tempo ainda, está vendo?
Há tempo, nós não podemos perder tempo. O fato de você estar nas reuniões já é Deus, por meio da palavra, alargando o seu entendimento para você entender mais o seu desejo. Por isso nós precisamos amar as reuniões, principalmente as reuniões grandes, onde é que nós nos reunimos, maior número de irmãos, onde nós testemunhamos do que Deus tem feito no nosso viver. Nós precisamos encorajar os irmãos a estar nas reuniões. Você e eu precisamos ter esse coração. Essa noite eu estava considerando isso. Às vezes nós ficamos preocupados. Você vem para a reunião e às vezes você não vê os irmãos. Então nós ficamos questionando o Senhor. O que está acontecendo com os irmãos? Mas o princípio não é questionar o Senhor. O princípio é orar. Nós precisamos orar. Eu creio que se nós orarmos mais, com mais firmeza, com mais afinco, até o profeta hoje nos falou algo. Orarmos por nós mesmos. Primeiro orar por nós mesmos. Orar para o Senhor mudar a nossa condição. Quando nós fizermos isso, eu vou nos lembrar dos irmãos. Aí nós oramos pelos irmãos, para que o Senhor também mude a condição dos irmãos, a situação dos irmãos, para que os irmãos estejam nas reuniões. Então Paulo, ele tinha essa preocupação. Capítulo 4. Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, fala assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a vinda do Senhor. Então nós precisamos ter esse coração, correr a carreira, combater o bom combate, esperar a volta do Senhor. E para isso você e eu precisamos ser perseverantes. Irmãos, para viver a vida da igreja, precisamos ter perseverança. Alguém que está passando por uma situação de enfermidade, ter perseverança. Ele precisa ter perseverança. Alguma situação nos rodeia, para nós sermos vencedores, vencemos ela, nós precisamos ser o quê? Perseverantes em tudo na vida da igreja. Para vivermos esse viver e sermos vencedores, precisamos ter perseverança, correr a carreira com perseverança e paciência. As coisas não mudam da noite para o dia. Nós recebemos palavra, recebemos o que está no coração, conhecemos o que está no coração de Deus. Deus abre todo o seu entendimento para nós, tudo que está no coração dele, mas nós precisamos de perseverança e paciência. Não é querer passar na frente dos bois, né? Tem um ditado que pôr o carro na frente do boi, se você fizer isso, pôr o carro na frente do boi, o boi atropela o carro, quebra tudo. Mas o boi precisa puxar o carro. Então eu preciso de paciência, perseverança. Não é reclamar se hoje eu não fiz nada, eu não li o alimento diário. Não é isso. Eu não posso falar, puxa, eu preciso invocar o nome do Senhor. Eu preciso abrir o meu coração e falar: Senhor, me perdoe porque hoje o meu tempo foi consumido por mim e eu não tive aquela oportunidade que o Senhor me dá ali para me ler. Eu não tomei ela de uma maneira firme, eu não fui perseverante em levantar e pegar o alimento diário e ler o alimento diário e ler a Bíblia. Eu não fiz isso. Está vendo, irmãos? Eu preciso abrir o meu coração e rogar ao Senhor. Nós precisamos ser pacientes, pacientes às vezes até com nós mesmos. Às vezes nós achamos que somos muita coisa, sabemos muito, sabemos nada. Ninguém sabe nada, só Jesus sabe tudo. Eu não sei nada de mim mesmo, da vida. Muitos falam da vida humana, tem que ser assim assado, e tem que ser nessa condição, nesse parâmetro. Ninguém sabe nada. Quando nós caímos no leito, aí você começa a lembrar de quem? Jesus. Poxa, estou aqui no leito, e é só Ele que pode te tirar de lá, irmão. Por isso que nós precisamos ser pacientes, está vendo? Eu preciso, às vezes, ter paciência comigo mesmo. Amém. Preciso ter paciência comigo mesmo. Às
vezes quer um negócio muito rápido, quer que sejam resolvidas as situações rápido, quer que tudo dê certo, mas não dá. Então eu preciso invocar o nome do Senhor. Aleluia! Senhor Jesus! Então eu preciso olhar sempre para Jesus. Eu preciso olhar para Jesus. Quando nós deixamos de olhar para Jesus e desviamos a atenção para os problemas do viver diário, para o mundo ou para os erros dos irmãos, enfraquecemos e podemos até parar de correr. Então nós precisamos olhar para Jesus. Erro todo mundo tem, falha todo mundo tem, nós temos. Nós não somos perfeitos, os casais brigam toda hora, um olha com a cara fechada para o outro e vai embora. O negócio, irmãos, entre irmãos, situações entre irmãos, isso aí nós temos. Mas para quem que nós precisamos olhar? Jesus. Quando você olha para Jesus, a luz do entendimento, ela vem sobre nós, irmão. E quando a luz do entendimento ela chega, nós resolvemos tudo. Mas se eu não olho para Ele e continuo ainda na minha intransigência, no meu achismo, eu não vou ter luz suficiente para poder resolver, para poder ver a minha condição. Por isso, nós precisamos crer na palavra que está chegando até nós. Se eu e você cremos na palavra que está chegando, nós aprendemos a viver por fé. E a fé, ela é indispensável. Se você não exercita a sua fé de crer na pessoa de Jesus, e por meio da palavra essa pessoa maravilhosa, ela entra para dentro de nós, se você não crê nessa pessoa, não adianta nada. Não adianta nós corremos a carreira. Eu preciso crer. Até para me correr, eu preciso crer que eu não estou correndo de qualquer maneira. Alguém está me chamando, alguém está me encorajando. Então a fé, ela é indispensável. Nós andamos por fé, vivemos por fé, tudo é pela fé. O nosso viver todo é por fé em Jesus. Eu preciso. Paulo, ele creu e ele falou. Está vendo? Se Jesus ele mudou a sua vida e continua mudando, eu preciso fazer o quê? Falar. Falar por meio de um folheto, falar por meio de um livro, de presentear um livro, presentear um CD, falar por meio da presentear um jornal da vida, por meio de vender um jornal da vida. De alguma maneira eu preciso falar. Está vendo? Falar pessoalmente. Ontem no grupo aqui, no grupo que nós fizemos ali, a irmã deu um testemunho maravilhoso. Eu desfrutei do testemunho dela. Eu vi que Deus é preciosíssimo. Quando você está vendo? Por isso que quando você enche da vida, não tem como você ficar calado. Aonde você chegar, o Senhor vai arrumar um jeitinho para você falar. Ele já tem a pessoa certa, preparadinha para você falar. Você precisa só levantar. Você precisa só ter disposição. E crer, quando você abrir a boca, essa pessoa maravilhosa vai entrar para dentro daquela pessoa. Então nós precisamos da fé. Amém? Então Jesus é essa pessoa maravilhosa, que é o autor e consumador da fé. Nela nós precisamos fixar os nossos olhos. Não olhe para o mundo, não olhe para o que está acontecendo com o mundo, não olhe para as suas situações, não olhe para as fraquezas dos irmãos, as dificuldades que os irmãos estão passando. Nós precisamos orar. Em tudo nessa vida eu preciso crer, eu preciso me firmar e saber que Jesus está cuidando de mim, está cuidando de cada um de nós. É Ele quem cuida de você e de mim. Não é eu que cuido não, irmão. Não é o meu salário que cuida de mim não. Não é a minha força que cuida de mim. Não é a minha roupa, não é o carro, não é a casa, não é minha esposa, não é meus filhos. Quem cuida de nós é Jesus. Jesus é esse cuidador maravilhoso, está doidinho para voltar.
E nossa intenção, o que está no nosso coração e tudo que nós fizermos é para isso. O viver de volta não é simplesmente para passar tempo, não é simplesmente para me achar que eu estou no paraíso, eu estou no melhor lugar. Se eu achar que viver da igreja para passar tempo, para mim achar que eu tenho dificuldade mesmo, eu sou assim assado, o cavalo branco vai cruzar a linha de chegada e nós vamos ficar. Mas se nós entendermos, vai jogar no chão. Mas se nós entendermos que esse viver que nós vivemos, ele é exclusivamente para isso, trazer o Senhor de volta. No nosso meio sair um grupo de vencedores para trazer o Jesus de volta. Ele está querendo voltar por mim e por você, irmão. Para o mundo não, mas é para nós. Jesus está voltando, é para nós. Vamos finalizar Filipenses 1, rapidinho, para dar tempo ainda para os irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo fala assim: estou completamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou uma boa obra em mim e você, e ele vai completá-la, irmão. Agora não vamos reclamar, não reclamemos de como e de que maneira ele vai completar essa boa obra em mim e você, irmão. Amém? Não reclame, não critique. Vamos deixar o Senhor trabalhar em cada um de nós. Amém? E por fim, Mateus 24. Jesus é bom demais. Versículo 12. Não, só isso mesmo. Vamos ler só Filipenses. Vamos ler Mateus 24 não. Então vamos permitir o Senhor trabalhar em nós. Amém? Amém. Jesus é maravilhoso. Esse versículo aqui não é muito... 24, 13 e 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus é o Senhor.